Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Fator Humano. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, no meu espaço de entrevista, a Maria Lúcia Neves. Ela é mais conhecida como Malu e é assim que eu vou tratá-la durante o programa todo, porque foi assim que eu também conheci, né? E a gente acaba, né, incorporando isso ao nosso dia a dia, né? Então eu vou conversar com a Malu. E assim, a Malu tem uma história muito bonita, né? Ainda que ela tenha uma formação e trabalhado na Galeria de Artes da Unicamp como técnica em museologia, mas o assunto, o mote principal do meu papo com ela é uma coisa que eu gosto muito. Ela é uma contadora de histórias, né? E é isso que eu quero extrair dela hoje, quero absorver dessa entrevista, esse papo, né? Sobre essa parte, de educação, né? Contar histórias para mim também faz parte de uma educação bastante, né? Bastante forte. Malu, muito obrigado por ter colocado o seu tempo aqui para a gente, né? E por estar dando essa entrevista aqui. Obrigado mesmo, viu? Jefferson, eu que agradeço. Eu gosto muito de quando tem esse espaço, né, para falar deste assunto, inclusive, né, que é uma paixão, que faz muito tempo que eu conto histórias assim profissionalmente, né? Então eu que agradeço muito. Acho que a gente vai ter E, um papo gostoso. eu queria, eu já logo de saída, eu gosto de às vezes na raiz dos assuntos, né? E eu queria saber de você, como é que surge isso na sua vida, essa tua vontade de contar histórias e depois você acaba incorporar isso, de uma maneira mais profissional, Malu? Olha, eu sou mineira, tive uma avó contadora que me contava história, avó materna. E acho que foi dela que eu adquiri esse gosto pelas histórias. E a vovó Sinhana, ela contava, ela gostava muito de contar causos e histórias de medo e histórias engraçadas. E eu gostava muito de ouvir. Quando era criança, na casa dela, ela ficou viúva, e, mas ela manteve a cama de casal dela. E quando nas férias que iam os primos, a gente gostava de dormir com ela, ela contava umas histórias de medo e a gente tinha que cobrir a cabeça com lençol e se abraçar. Então, essa lembrança é muito boa para mim, assim, da infância, né? E é Uhum. engraçado porque ela contava história de medo e ela não desmentia, não, ela deixava a gente ficar com medo, né? A gente, às vezes, assim, acho que a educação foi mudando muito e os professores às vezes têm um certo cuidado de não deixar as crianças com medo, mas antigamente não tinha nada disso, a gente ficava com medo mesmo. E ela também, eu acho que ela também tinha medo, né, das coisas que ela contava. Uhum. Mas era uma forma também de preparar, né? Porque o medo é uma constante na nossa vida, né? E é importante ter medo, né, Jefferson? Eu acho que o medo ajuda você a se precaver, né? Você ficar mais atento. Então, eu acho que faz parte desse nosso folclore, né, das histórias tradicionais, assim. Em que sentido, por exemplo, trabalhar numa universidade como a Unicamp, uma universidade sempre um ambiente acadêmico, né? Uhum. Isso influencia de alguma forma, te dá subsídios, enfim, auxilia em alguma maneira nesse processo todo, Malu? Olha, faz 30 anos que eu conto história, né? E nesse tempo, além de fazer apresentações em festas, eu gosto muito de dar oficinas para formação de contadores de história. E eu sempre falo que assim, a fantasia, quando a criança é pequena, eu tenho um neto de 4 anos agora,
a fantasia e a realidade estão muito misturadas. Então, tudo que você fala, eles acreditam e tal. Aí vai crescendo e a gente separa a realidade da fantasia. E eu acho que quando a gente fica adulto, a gente tem que trazer de novo a nossa fantasia para alimentar, né, o nosso cotidiano. E na Unicamp, assim, aliás, as últimas oficinas que eu dei foi na pandemia, eu dei para os funcionários da Unicamp. Eu participei de um edital da Unicamp para fazer as oficinas presenciais, e aí veio a pandemia, eles cancelaram e passou um tempo, me procuraram para dar online. Aí eu fiz uma adaptação e dei a oficina online. E eu acho que, assim, para os adultos, eu gosto muito de dar oficina para os adultos, por conta de ir um pouco mais fundo nesses significados, né? O significado do medo. Gosto muito do bom humor também. Eu acho que as histórias engraçadas, a gente dá risada das coisas, da vida, da nossa vida, é uma coisa importante. Dou muita oficina para professores, né? Eu sempre falo assim, gente, o mau humor é muito ruim. Uma professora mal-humorada ninguém merece, né? Então a gente tem que e tem estudos que falam que quando você aprende uma coisa de uma maneira engraçada, o aprendizado é mais eficiente, você nunca mais esquece, né? Então eu gosto muito dessas duas características assim das histórias, né? Mas tem Você que. outras, né? Ah, sim, com certeza. Você que você acabou de falar da questão da sua avó, da contação de histórias, tal, em Minas, Uhum, tal. E a gente atravessa o tempo e hoje, digamos assim, hoje parece que as nossas histórias estão mais tecnológicas, né? Então, uhum, assim, você vê você enxerga muita diferença, por exemplo, ou a criança de hoje, por exemplo, como você fala do seu neto, né? A criança de hoje, ela é tão fantasiosa e quanto éramos nós lá atrás, quando não tínhamos tanta tecnologia, dependíamos mais de livros, uhum, de gente contando histórias mesmo para gente. uhum. Olha, as crianças são muito mágicas, assim. Meu neto, ele tem essa coisa tecnológica, assim, eu fico até meio impressionada. Ele gosta, eu conto história, eu leio, tudo, mas o repertório é que é diferente agora, né? Então, assim, tem essa coisa da tecnologia. Ele sabe mexer no celular melhor que eu, entendeu? Ele vai fazer 5 anos, eu fico meio impressionada. E às vezes eu tenho que introduzir, às vezes eu vou contar um conto de fadas para ele, eu tenho que introduzir algum personagem, né, de agora, ou alguma coisa que ele gosta. Ele teve uma fase de gostar muito de caminhão, aí eu tinha que introduzir os caminhões e trator, e- mas eu acho que a fantasia ela sempre está presente, e ela precisa, né? Tem um autor que eu gosto muito, que tem um livro que chama Psicanálise dos Contos de Fadas, Bruno Bettelheim. Ele fala que as histórias dão significados para a gente. Por isso que elas percorrem, né, ah, os anos todos. E eu acho que é isso mesmo, eu sinto isso, que as histórias dão significados, né? E as criança é sempre criança, né? Sempre vai ter esse lado da fantasia, mesmo que seja com um repertório novo, a fantasia ela vai estar sempre presente, né? E isso é Exatamente. muito bonito, né? Eu me lembro que não era já assim tão pequeno assim, mas uma coisa que ficou muito marcada na minha vida foi aquele livro A Ilha Perdida, acho que se não me engano da Maria José Dupré, alguma coisa assim, A Hum, Ilha do Tesouro, alguma coisa assim, eu não me lembro sei. agora, certo? Aham, E eu lembro que isso povoou a minha fantasia durante muito tempo, porque essas histórias assim, principalmente essas coisas que você falou assim, por exemplo, que tinha um certo medo ou desconhecido ou alguma uhum, situação que a gente não costumava viver, né? Por exemplo,
a gente eu nunca tinha ido a uma ilha, né? Então, como é que era uma Hum. ilha, né? Assim, Aham, permeava o pensamento da gente, né? Então, eu fico imaginando que vocês, para contarem histórias, tem que sempre ter uma atualização também, né? Você tem que estar sempre muito por é, dentro do que está acontecendo para você ir aham, construindo essa a- coisa e e inserindo elementos, acompanhando, né? né? É, é. Mas eu sinto que assim esses contos tradicionais, né, eles são muito importantes da gente conviver com eles e é engraçado quando eu dou oficina, assim, quando eu tenho uma das oficinas é sobre contos de fadas, né, esses contos tradicionais. E todo mundo, mesmo quem não teve contador de história, assim, todo mundo sabe essas histórias tradicionais e eu acho que a gente tem que continuar contando, né? Tipo Chapeuzinho Vermelho, Uhum. essas histórias, Rapunzel, as histórias mais tradicionais, né? E elas têm um significado muito profundo, né? Na nossa, no nosso pensamento, na nossa. Então, eu acho que é bom a gente continuar. Eu, vira e mexe, estou contando para o meu neto algumas dessas histórias para alimentar nele essa coisa e de tratar de vários assuntos, né? Para as professoras, eu acho que é bem interessante assim contar. Por exemplo, tem uma história que eu gosto de trabalhar com as professoras, que é o Patinho Feio, que em todas as turmas sempre tem um patinho feio, uma criança que no dia que falta a classe fica um silêncio, fica numa calmaria, sempre tem uma figura. E a história do patinho feio, o patinho feio, ele vira um cisne. Então, o que a gente tem que fazer é achar esse cisne nesse patinho feio, né? Então, assim, essa reflexão, esse percurso, as histórias ajudam muito a gente a refletir sobre as questões humanas, né? E as pessoas sempre me perguntam se eu escrevo, se eu conto alguma história que eu fiz, e não. Se, o repertório que a gente tem de histórias é tão grande que eu não preciso, assim, ele me basta, né? E tem muita coisa. Eu gosto muito de contos de fadas, de mitologia, então, e, e, e esses autores mais modernos também, né, de contos. E eu tenho um repertório tanto para criança quanto para adulto também. É porque E eu isso é gosto de. interessante, né? Para adulto é uma coisa. A gente não fala É, muito, né? Normalmente a gente só imagina sim, criança, mas para adulto é interessante, né? é muito interessante. Já fiz muito evento, assim, festa de aniversário, sabe? Uma vez fui contratada, eu era um dos presentes de aniversário de uma amiga de uma amiga que fazia 50 anos, por exemplo. Aí eu fui na festa e eu era um dos presentes. E contei uma história para adulto, né? E outros eventos também, assim, eu fiz uma vez no Centro de Ciências, Letras e Artes, Uhum. em Campinas, teve um evento sobre o Edgar Allan Poe. Era, acho que, centenário de vida ou de morte dele, e uma pessoa que estava organizando o evento me convidou, isso na época ainda estava na Unicamp, para contar um conto do Edgar Allan Poe, e eu fui lá para contar, e eu fiquei imaginando, assim, se não fosse esse evento, eu jamais iria incluir no meu repertório um conto do Edgar Allan Poe, porque ele é o precursor dos contos de terror, né? Ele é- Então, assim, mas foi muito legal, porque daí eu fui, assim, fui num sebo aqui de Barão, peguei todos os livros do Edgar Allan Poe e fiquei lendo, e ela tinha me convidado e escolheu uma história. E eu fiquei meio intrigada, por que que ela escolheu essa história, né? Por que que eu tenho que contar essa história, né? Era um conto.
E aí tinha a ver com artes plásticas, era uma história de um pintor. E aí eu entendi que, pela minha ligação com a galeria de arte, ela escolheu esse conto, né? Mas e são muito interessantes assim essas leituras assim. Tem alguns autores que eu gosto muito de ficar lendo, né? Assim, contar histórias desses autores mais contemporâneos também, eu acho bacana. E são assim vamos dizer assim, os requisitos básicos, porque, por exemplo, eu gostaria de contar história, mas eu imagino que, assim, óbvio, não é todo mundo que joga futebol, não é todo mundo que conta história, entendeu? Quer dizer, Tem. o que que a pessoa precisa para Uhum. começar, para se iniciar nessa área, por exemplo? Olha, eu quando dou essas oficinas de formação de contadores de história, eu tento desmistificar, sabe, Jefferson, essa coisa do contador de história, porque eu acho que assim todo mundo conta história, né? Uhum, Você que é jornalista, os jornalistas são contadores de história também, sim. né? Pode ser contar a história da realidade, mas são contadores de história, né? E eu não uso nenhum artifício, assim, que tem atores, por exemplo, que contam história, que interpretam e tal. Eu não consigo fazer isso. Eu conto história assim quando eu estou conversando com você, do mesmo jeito. Posso até depois contar alguma historinha curtinha, Legal. né? Então eu tento desmistificar. Eu acho que tem assim algumas técnicas, por exemplo, voz. Eu acho que é bom você trabalhar a voz, porque as pessoas precisam entender o que eu estou falando, né? Então, uma Uhum. dicção boa, ela ajuda as pessoas a prestarem mais atenção. Então, eu me lembro que eu participei há uns anos atrás num coral com a Ana Salvani, que era lá da Unicamp também, que foi aluna da Unicamp, e foi muito bom participar do coral, porque ela dava alguns exercícios de voz e que me ajudou muito a aprender a colocar a minha voz para eu não assim, proteger as minhas cordas vocais. Então, exercício de respiração e tal. Mas eu acho que são coisas assim, técnicas, né, que você adquire. Agora, e eu acho que assim, a gente tem que contar a história que a gente gosta. Atualmente, eu acho que as histórias me escolhem, sabe? Não sou eu que escolho as histórias. Eu fico lendo, assim, eu leio muito contos, porque para contar a história, senão eu contar a história de um romance. Então eu leio muito conto. E às vezes eu leio um conto assim, quero contar, esse aqui eu quero contar. E isso aconteceu com o livro do Mia Couto, que eu comecei a ler, a hora que eu li um conto dele, que eu gostei, que é um que eu escolhi para contar. Eu li a história, aí eu continuei lendo as outras histórias e voltava nessa história. Então, eu li muitas vezes para poder incorporar aquela história e contar. Então, eu acho que tem isso. A gente, a minha avó, por exemplo, contava história para a gente na cama, ela não tinha nenhum, ela não usava nada, era só a voz Uhum. dela, né? Basta você, vó. É, vó, isso mesmo. Mas eu acho que não tem, eu acho que é isso, é ir contando, sabe? Não tem não tem uma coisa mágica, não é, né? Eu me lembro que teve uma época que eu até fiquei meio assim, tentando desmistificar um pouco, porque as pessoas me, contadora de história, que bonitinha, que não sei, eu falei, gente, eu preciso achar minha bruxa. Porque eu sou boazinha, mas eu quero. Mas tem um lado, né, que não é tão só coisinha boa, né? Uhum. Eu acho que tem esse lado também, né?
É porque a gente fica pensando só nas fadas, né? A gente fica pensando só nos É, finais é, felizes, mas nem sempre as coisas têm seu final feliz, não, né? a vida não é assim, né? Exatamente, Assim, exatamente. Eu tem fico essa coisa, também, eu fico fala. pensando também, assim, você começa, hoje em dia tem até uma brincadeira aí na internet, né, que fala, você começa, depois você melhora, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Você começa e aí você vai se conhecendo, Uhum, vai se uhum, entendendo e vai melhorando à medida que você vai vendo a necessidade de é, melhorar, né? é. E vai aprimorando mesmo, né? Exatamente, exatamente. Ô, Malu, Assim, eu me lembro que no começo, quando eu comecei a contar, pode falar, pode quando eu falar. comecei a contar, quando eu comecei a contar a história, por exemplo, eu escolhi uma história e tinha que ler muitas vezes. E com o tempo, eu consigo, por exemplo, atualmente eu consigo ler uma história e já consigo contar a história, sabe? Tá. A memória ela vai ficando mais desenvolvida mesmo, né? Sim. Uhum. Então, antigamente eu tinha que ler, e às vezes escrevia para eu gravar a história. E agora não, assim, eu sinto que eu consigo ler e pegar a síntese da história, por exemplo, e contar, né? Então, eu acho que é isso mesmo que você falou, com o tempo você vai convivendo nesse universo, você vai Exatamente. envolvendo, né? E essa coisa, por exemplo, você conta. A gente, quando fala primeiro em contar a história, primeiro o público que vem à cabeça é a criança, né? Mas Uhum, como é que é a reação do adulto? Eu fiquei curioso por conta disso, porque uhum, a gente não está acostumado que alguém conte histórias para a gente, não é verdade? é verdade. E, assim, como é que é a reação dessas pessoas quando elas percebem que alguém está contando história para elas, uma coisa que talvez há muito tempo elas não ouviam Uhum. alguma coisa direcionada assim? Tem já vivi várias situações assim. Uma vez eu fui contar a história numa casa de repousos que tem lá no Castelo. Uma amiga que estava com o pai e a mãe nessa casa, ela me convidou e eu fui contar. Eu escolhi Chapeuzinho Vermelho e, e tinha umas musiquinhas de aqueles disquinhos de antigamente, né? Que foi muito interessante a hora que eu comecei a contar do Chapeuzinho Vermelho, que ia pela floresta e cantava pela estrada fora, eu vou bem sozinha. As velhinhas, até as pessoas com Alzheimer, assim, começaram a cantar e bater palma, e vem, né, aquela imagem e aquela lembrança, e viraram crianças todas. Agora, quando fora essa coisa da velhice, assim, é muito interessante contar para os adultos, assim, porque o repertório é diferente, né? Para as crianças, você não vai contar uma história muito filosófica que eles não vão entender. Então, assim, o repertório é que muda. E tem alguns autores que eu gosto demais, assim, de contar história. Outro dia eu faço parte de um grupo de bordado lá no Casarão e, a orientadora, que é a Marli, ela dá uns temas para a gente trabalhar durante o ano e ela tem um sítio e ela é fotógrafa também. Então, ela trouxe um monte de fotos de aranhas que tinha lá no sítio dela, umas fotos lindas de teias de aranhas. E aí eu contei um conto do Mia Couto, que, aliás, desse livro que eu falei, que é uma história de uma aranha. E, e é muito interessante, porque daí a gente tem uma conversa. Esse dia foi muito interessante, porque como ela tinha trazido as imagens das aranhas, e aí me veio, eu falei, gente, vou contar essa história. Aí parece que enriquece mais o nosso olhar, né, a nossa reflexão em cima daquilo, o que que significa, né? É muito bom, viu, Jefferson? Assim, conta. Eu, aliás, nesses últimos tempos, eu prefiro mais contar história para adulto do que para criança. Eu acho que
eu consigo ir mais fundo, sabe? Quando eu dou oficina, por exemplo, eu conto uma história e depois eu tenho uma conversa em cima dos significados, do que, por que que a gente está contando aquela história, né? Tem, E tem, tem muito. eu acho interessante, porque tem uma coisa que me preocupa, e já desde que a internet chegou, tudo, uma coisa que me preocupa muito é que as pessoas estão lendo e às vezes muito pouco, e Menos, né? muitas vezes é, não estão conseguindo interpretar determinados textos, por mais simples que eles sejam. Isso me chama Uhum, muito a atenção. Então, quando você faz esse trabalho, é interessante porque faz as pessoas acabarem interpretando aquela história, né? Quer dizer, não fica só é, na história. Você tem uma uhum, interpretação daquilo e do significado. Então, as pessoas começam a é, perceber que a ideia vai muito além do texto, às vezes, entendeu? com certeza, é. Você traz essa reflexão, né, em cima da vida e tal. Esse autor que eu falei dos contos de fada, ele fala, por exemplo, todos os contos de fadas terminam com uma frase e foram felizes para sempre. E ele fala que a felicidade, ela ninguém é feliz para sempre, e sempre, o tempo inteiro. A gente tem momentos de felicidade, mas esse desejo de ser feliz é um desejo do ser humano. Sim, A gente, todo ser humano quer ser feliz, né? Ninguém quer, não quero ser infeliz, ninguém quer ser infeliz, exatamente. né? Hum. Então, assim, eu acho que as histórias trazem essa reflexão, né? Que é de outros assuntos também, né? Que a gente vive. Eu acho que e de uma maneira mais sutil, né? Eu gosto mais das histórias que são mais sutis, assim, que pega coisas que você nem imagina. Eu já tive surpresas muito interessantes em relação às histórias, aos contos, né? E é engraçado que muitas vezes depois essa história fica na sua cabeça e ela acaba Sim. se encaixando em diversos fatores. Por exemplo, pode ser uma coisa política, pode ser sabe assim, uma coisa do Uhum, dia a dia, do cotidiano, do comportamento social, entendeu? uhum, E você acaba encaixando aquela história dentro uhum. daquele contexto, entendeu? Então isso serve também É, para te levar a pensar sobre outras coisas, né? exatamente. Amplia, né? A nossa reflexão, né? Exatamente, É. exatamente. Eu E por fico. outros caminhos, né? Assim, eu não estou contando uma história de você, por exemplo, eu estou contando a história de um Uhum, personagem e cuja história ou cujo enredo da história tem uma semelhança com aquilo que você está vivendo e que tem soluções, que, né? Isso é exatamente. muito mágico, muito bom. Isso é como descortinar um novo mundo para determinadas pessoas, né? Porque elas Sim, passam a sim, pensar de uma maneira diferente através dessas histórias, elas acabam encaixando um outro mundo ali dentro e falam, puxa, não tinha pensado sobre essa ótica, né? é verdade, isso É por isso que mesmo. você fala do adulto, assim, é interessante porque como ele já traz uma carga, né, já traz uma experiência, uma bagagem, ele Uhum, começa a encaixar essa bagagem dentro daquelas coisas, entendeu? E, exatamente. É. ó, eu vi aquilo ali e tal, assim, não vou poder pensar dessa maneira mais, entendeu? E isso é muito Aham, interessante, isso é muito é. interessante. Eu teve uma época também que eu tenho um filho, ele, quando estava com 14 anos, ele ficou punk. E aí eu contestei, briguei, não deu certo. Aí o que eu fiz? Eu peguei os punks, pus dentro de casa e montei um grupo que durou 6 anos. A gente se apresentou, chamava Parangolé de Prosa. Ah, que legal. E aí a gente ensaiava toda semana em casa e fizemos muitas apresentações em escolas
e eventos. E eu contava história e eles faziam sonoplastia, assim, eles faziam sons, bolha de sabão, faziam uma. Era bem interessante, muito legal. Agora, não era qualquer história que eu podia contar com eles, punks, né? Então, assim, eu mostrava o repertório, a gente escolhia junto o repertório das histórias que ia contar, e eles tinham essa coisa meio de contestação, então a gente fez um repertório bem interessante. E foi uma experiência muito legal, assim, foi bacana, sabe, de viver isso, E né? inteligente, né? É, Inteligente, porque se você não pode, você traz para o seu lado, entendeu? é, vamos lá, né? Você usou E foi- do instrumento que você tinha para trazer para cá, exatamente. entendeu? Quer dizer, é de uma É, inteligência, entendeu? aham, e foi muito bom, porque assim, eles tinham essa coisa de contestação, né? E quando a gente fazia apresentação, eles eram aplaudidos, então era uma coisa meio incoerente, né? As minhas amigas gozavam assim, você vai virar punk. Ah, eu não Mas não virei. é. É. É, ah, É como é o mundo hoje, entendeu? Assim, hoje aham, também existe a é, contestação, não mais talvez pelo punk, mas por outras maneiras, entendeu? sim, que Mas é existe, importante, né? exatamente, Essa exatamente. consciência, né? É, Nossa, mano, que história, muito interessante. Essa foi. foi bem legal, foi muito bom. Ô, Malu, e se, por exemplo, as pessoas quiserem te convidar para fazer oficinas, para quiserem te convidar para dar curso sobre isso e tal, Hum. como é que elas têm que fazer? Como é que elas entram em contato com você? Eu tenho WhatsApp, tenho uma página no Facebook também, Uhum, Malu Neves. Aliás, eu estou com duas páginas, mas eu vou descartar uma. Tem uhum, uma página que é Malu Neves e uma Maria Lúcia Neves, mas que eu fiz porque eu estava fazendo um curso, precisava. Fiquei um tempo sem Facebook, agora eu voltei. entendi. E tem o meu WhatsApp, que também eu posso te passar depois, assim, pode divulgar o meu WhatsApp, né? Legal, legal. E, A gente divulga, depois coloca aqui embaixo aqui, uhum, tá divulga bom. como para entrar em contato com você. Puxa, olha, o tempo passa tão rápido, o É tempo passa tão verdade, já rápido. tô, é. Será que eu posso pedir para você, para a gente, vamos dizer assim, para encerrar com chave de ouro, para você contar uma historinha para a gente aqui? Sim. Eu vou contar uma bem que é curtinha, mas que eu gosto muito, que é do Eduardo Galeano, uma história de adulto, né? Uhum, Que é de um livro dele que eu gosto demais, que chama O Livro dos Abraços. Eu conto várias histórias desse livro e tem uma delas que eu comecei a contar porque chama Causos. Como eu sou mineira e os mineiros adoram causos, uhum, eu gostei de contar essa história pela história e pelo título, né? Que assim é um conto que chama Causos e que ela diz o seguinte: nos antigamente, Dom Verídico mandou semear casas e gentes em volta do botequim El Resort, para que o botequim não se sentisse sozinho e abandonado. Diziam lá no botequim que havia um tesouro escondido na casa de um velho meio mequetrefe, que tinha nascido no vilarejo. O velho estava nas últimas mesmo, só ficava na cama. Mas ele levantava uma vez por mês para ir buscar a pensão dele. Um dia, chegou no vilarejo uns ladrões vindos de Montevidéu, exatamente no dia que o velho ia buscar a pensão dele. Esperaram o velho sair e entraram na casa à busca do tal tesouro. Reviraram tudo, gavetas, mexeram, não conseguiam achar. O tempo foi passando, estava quase na hora do velho voltar, quando eles encontraram no porão, embaixo de uns panos, um baú de madeira com um cadeado muito forte. Tentaram abrir o cadeado, mas não conseguiram. Como estava quase na hora do velho voltar, eles resolveram pegar o baú e só abrir quando eles estivessem bem longe. Então, roubaram o baú e foram embora. Quando eles estavam bem longe,
eles, com a ajuda de umas ferramentas, eles conseguiram abrir o baú. Quando eles abriram o baú, eles descobriram que o baú estava cheio de cartas. Cartas. A primeira ideia que eles tiveram foi de queimar aquelas cartas. Mas aí eles resolveram ler, para ver que cartas eram aquelas. E ali estavam todas as cartas de amor que o velho tinha recebido ao longo de sua longa vida. Então eles resolveram que eles não iam queimar as cartas, mas eles iam devolver as cartas. Só que eles iam devolver uma por uma e uma por semana. Então, toda segunda-feira, ao meio-dia, o velho ficava em cima do morro. Quando ele via entre os galhos das árvores o cavalo do carteiro chegando, ele descia na maior disparada e o carteiro que sabia já trazia a carta na mão. Diziam lá no Botequim El Resort que até São Pedro ouvia o coração do velho que batia por receber palavras de mulher. É esse o caos. Que legal! Quer É. dizer, Essa é o uma tesouro de história para cada um é adulto. de cada um, né? É, não é? Nem Essa é uma sempre é um história, objeto material, né? com certeza. Essa é uma história de adulto que eu gosto muito de contar. É, e às vezes muita gente que está ouvindo precisa de uma palavra, ou seja, de amor, ou seja, de carinho, e vai Sim, encaixando isso dentro exatamente. da própria realidade, né? Que lindo! É Gostei, verdade. Malu. Puxa Ah, que vida! bom. Parabéns! É do Livro dos Abraços. É bem lindo esse livro, viu? Ah, que legal. Fica aí uma dica literária, o Livro dos Abraços do Eduardo Isso, Galeano, né? isso. É, Que legal, que gosto joia. muito. Malu, olha, eu nem sei como te agradecer. Foi Ah, eu rápido, que. foi muito bom, É, foi muito gostoso. rápido. Aham, muito E bom. assim, eu fiquei extremamente. Porque é rico. O programa, assim, eu falo que eu gosto, assim, quando ele é rico de conteúdo, de informação, entendeu? Não Uhum, de sim, tamanho, mas ele sim. traz uma mensagem, ele tem uma pegada legal, assim. E esse eu achei, pô, Aham, maravilhoso, maravilhoso. muito Queria te bom. Também gostei agradecer muito. muito. Queria Eu te que agradecer agradeço. muito e eu vou então, depois que você me passa o seu WhatsApp, eu vou divulgar o Aham, tá WhatsApp para as bom. pessoas que quiserem entrar em contato com você, Tá a ótimo. Muito página no obrigada. Facebook, porque essa é uma coisa que eu acho que precisa proliferar cada vez mais, né? Aham, E isso você está de mesmo. parabéns. Obrigado, viu? Tá, muito obrigada. Eu que agradeço. E Ah, sucesso legal. para você Obrigado. nesse trabalho Gente, também. né, hoje eu conversei com a Malu, Maria Lúcia Neves, mas para mim é a Malu, contadora de histórias. Vocês puderam acompanhar o programa todo. Essa coisa, assim, um assunto maravilhoso e que sai um pouco daquele lugar comum que a gente está sempre falando, né? Mas é isso, fator humano. Volta na próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!